Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E eu fico mais feliz ainda porque estamos juntas para uma manhã de devocional. Então que você seja abençoada, se você já tem sido abençoada por esses vídeos, que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Porque assim você ajuda o canal a crescer, você leva a benção para a vida de outras pessoas e você cumpre o ID de Deus na tua vida. Nas nossas manhãs de devocionais a gente usa normalmente o livro Bom Dia, da Stormy Marshall. E outros livros estão aqui no box de informações com link direto para aquisição. E a nossa devocional de hoje tem o título Concede-me o dom da oração. E a autora diz que a gente pode ler e refletir durante o dia de hoje sobre 1 Samuel, capítulo 12. E em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, está escrito assim: E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Você talvez pense que deixar de orar por outros não constitui pecado contra Deus, mas Samuel considerou claramente o contrário. Deus nos chama para apoiar uns aos outros, amar uns aos outros e orar uns pelos outros. Quando não agimos desse modo, deixamos de viver na unidade e comunhão que Ele deseja que tenhamos, e não poderemos experimentar todas as bênçãos que Ele quer nos dar. Samuel sabia disso e anunciou que seria fiel na oração pelos israelitas, apesar de todo o mal que fizeram aos olhos de Deus. A oração é o maior presente que podemos dar a uma pessoa. É claro que, se ela precisa de alimento, roupas e um lugar para viver, tais necessidades também devem ser satisfeitas. Isso, porém, não é motivo para negligenciar nosso dever de orar por ela. As coisas materiais são temporárias, mas as orações podem influenciá-la durante a vida inteira. Não podemos receber tudo o que Deus tem para nós até que pratiquemos a oração intercessória. Isso faz parte do chamado de todo cristão, porque somos todos chamados para interceder por outros. Deus quer que amemos as pessoas o suficiente para sacrificar nossa vida por elas em oração. Amém, graças a Deus, né? E aqui eu queria me apegar em dois trechos que ela coloca aqui, que ela diz, um dos trechos que a gente não vai receber todas as bênçãos de Deus enquanto a gente não orar por outras pessoas, e a gente vê isso claramente nas escrituras, que Jó, que tem uma história maravilhosa, quando você puder, leia o livro de Jó. Jó, ele recebe a bênção de Deus justamente quando ele está intercedendo por seus amigos. E aí, aqui no final, ela tem a autora coloca uma frase impactante. Deus quer que amemos as pessoas o suficiente para sacrificar nossa vida por elas em oração. Nossa, uau, né? Sacrificar a vida por outras pessoas. Quem será que fez isso? Jesus fez isso. E Jesus é o queridinho de Deus, né, gente? Se a gente olhar toda a escritura, tudo aponta para Jesus. Ele é o amorzinho de Deus, o nosso amorzinho também. Mas por que ele é tão queridinho de Deus? Porque Jesus realmente se prontificou a se sacrificar por nós, para que nós pudéssemos ser adotados como filhos de Deus, né? Ele se prontificou a vir e se sacrificar por nós. E ele até hoje, né, tá lá orando a Deus por nós, né? E aí a gente ainda tem um outro intercessor, então, que é o Espírito Santo. Então, se a gente vê as características de Deus, são muito de oração, né? O intercessor, o que ele faz? Ele intercede por nós, é o Espírito Santo. Jesus Cristo é o nosso único intercessor, né? Então, o que ele tá fazendo? Ele tá orando também por nós, né? O Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis. Jesus Cristo está orando por nós. Então, a gente tem aí muito marcante nas características da divindade a questão da oração. Então, a gente deveria entender como a oração é importante. Além disso, da gente buscar, né, ser igual a Cristo, então a gente orar e sacrificar a nossa vida em oração por outras pessoas, a semelhança de Cristo que sacrificou a vida por nós, a gente também tem que entender que deixar de orar realmente constitui um pecado. Eu aprendi isso com a Simone Quaresma. A Simone Quaresma é uma mulher piedosa que tem me ensinado sobre educação de filhos, tem me ensinado sobre modéstia cristã, tem me ensinado sobre como ser uma mulher submissa ao meu casamento, ao meu marido, sabe? E se você não conhece a Simone Quaresma com a fé reformada, por favor, procura aqui no YouTube Simone Quaresma e você vai, assim, a sua vida você vai abrir os olhos para coisas que você nunca tinha ouvido falar ou visto da palavra de Deus. O marido dela, o pastor Oreb Quaresma, ele sim é pastor, ela não é pastora, tá, gente? Ele sim é pastor, Oreb Quaresma, também tem pregações aqui no YouTube, são maravilhosas e assim, realmente abrem o nosso coração para a verdade de Deus, para a verdade de Cristo. Então, vale a pena você pesquisar aí e se santificar através da vida deles. O que eu aprendi com a Simone? Eu aprendi com a Simone Quaresma que a gente não deve deixar de orar, porque deixar de orar constitui pecado. Por que, Larissa? Porque quando eu deixo de orar, eu tô olhando para Deus dizendo assim, olha, não preciso de você, eu vou na força do braço,
eu faço eu mesmo, eu sou autossuficiente. E a gente não é. Então aí a gente tá constituindo aí um pecado de arrogância, um pecado de vaidade, sabe? Um pecado de soberba, porque a gente tá se colocando numa posição até acima de Deus. Então orar pelas suas agendas, pelo seu dia, por tudo que você vai fazer é altamente necessário, porque deixar de orar realmente é pecado. E deixar de orar pelo outro também acaba constituindo um pecado, porque a gente é chamado a interceder durante toda a Bíblia. E aí eu separei aqui para vocês no capítulo, deixa eu pegar aqui, no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Só que quem converte não somos nós. O que nós podemos fazer para ajudar na conversão de uma pessoa? A gente expõe a verdade bíblica para essa pessoa sempre que for possível e a gente ora, porque quem converte essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Conversão não é um papel nosso. Então por que Deus coloca aqui em Tiago que quem converter a pessoa? Como que a gente faz isso? A gente faz orando por outras pessoas. E aí realmente a gente vai ter coberta aí uma multidão de pecados nossos da pessoa. Então, glória a Deus por isso, porque uma pedrinha preciosa é colocada em nossa coroa ali da eternidade. E a gente tem que lembrar que os nossos irmãos são inclusive os nossos filhos, tá, mães? Então, assim, a gente tem sim a obrigação de orar pelos nossos filhos, de expor a verdade bíblica para os nossos filhos, de disciplinar os nossos filhos para que realmente eles andem num caminho que é bom, que é reto, que é justo diante do Senhor. Até a questão, gente, de como a gente lida com os nossos filhos, tudo isso está na palavra de Deus. Não fica procurando psicologia barata não, gente. A palavra de Deus é a palavra do Criador, é o manual de instrução. Ele ensinou o que fazer e como fazer. Então, ore mais, ore pelo teu filho, ore para que Deus trabalhe no coração dele, mas também haja de acordo com o que Deus mandou você agir, tá, mamãe? E por falar em oração, vamos lá orar, né? Senhor, oro por cada membro da minha família e por todos os meus amigos e conhecidos, pedindo que sejam abençoados com paz, boa saúde, provisão e maior conhecimento de Ti e da Tua palavra. Ajuda-me a não ser egoísta ou preguiçosa na minha rotina de oração. Mostra-me por quem mais devo orar. Que eu nunca peque contra Ti, deixando de orar por outras pessoas de acordo com a Tua vontade. Amém, graças a Deus. E aproveitando essa oração da Stormy, eu queria mostrar para vocês um aplicativo que se chama Ore Mais. Aqui eu tirei o print de como é o design dele aqui para vocês procurarem aí no Play Store, enfim. Esse aplicativo é bem interessante porque ele tem pedidos de orações de infinitas pessoas que sentem que não tem ninguém para interceder por elas. São pessoas que estão enfraquecidas na fé cristã, enfraquecidas na vida, pessoas que estão a ponto de fazer uma besteira aí com a vida e realmente ali você ora por essa pessoa, você coloca ali o símbolozinho que você orou, você conta o tempo que você orou por essa pessoa e se você ora em línguas, você ora em línguas por essa pessoa, porque o Espírito Santo sabe melhor do que nós que essa pessoa precisa, mas se você não ora em línguas também, ore ali pelo que essa pessoa está pedindo, sabe? Se você já orou pela tua família inteira e acha que você ainda tem disposição para orar por outras pessoas, vale a pena baixar esse dispositivo e esse aplicativo, na verdade, e orar aí pelas pessoas que estão ali necessitadas de um pedido de oração. Então, minhas irmãs, não tem motivo para não orar mais, tá? Tem até aqui por quem orar. Se você tá achando assim, sou sozinha no mundo, não tem ninguém para orar, tem sim. Baixa lá o aplicativo, tem um monte de gente pedindo oração. Tem, inclusive, oração antiga que as pessoas pediram que ninguém nunca orou por elas. Então, vai lá, você filtra lá as orações que você quer fazer, as pessoas, a data, enfim. E você ora, porque aí Deus vai ter condição de abrir o caminho para te abençoar. Glória a Deus, amém, né, por isso. E aí, meninas, vocês foram edificadas por esse vídeo? Se vocês foram edificadas por esse vídeo de alguma forma, eu vou te pedir, por favor, não deixe de avaliar, curte esse vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas possíveis. Se você é nova por aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Assim você vai ficar sabendo de todas as boas coisas que eu trago com o maior carinho aqui pra vocês. Aqui a gente tem devocionais, vlogs, receitas, maternidade, educação de filho, uma infinidade de conteúdos que o Espírito Santo trabalha no meu coração para que eu seja mais virtuosa e eu tento trazer aqui em conteúdo para que você também venha a ser uma mulher virtuosa. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau!